clareza onde o governo quer chegar, para que a gente articule uma unidade programática, caminhe nas ruas e dizer claramente: este acordo programático passa pela condição necessária da retirada das medidas provisórias, passa que o governo banque a medida, contra a medida de aprovação do PL 4330, da terceirização, para que a gente tenha unidade programática e façamos do 1º de maio um grande ato político que mobilize milhões e milhões de companheiras e companheiros nesse Brasil todo. Por isso, essa data, ao celebrarmos, ao comemorarmos, nós precisamos dizer que o Brasil sempre tem que buscar o caminho que congregue, que concatene e que traga o sentimento das amplas massas brasileiras. Muito obrigado. Bom, partilhando aqui um pouco a alegria dessa sessão, óbvio que a gente queria, até para poder ouvir a todos, propor aí em torno de 5 minutos. Agora, de fato, os 2 primeiros nossos convidados, o Mário e o companheiro, a gente tinha pensado mesmo no tempo que foi, 10 minutos, os 2 usaram, e agora a gente ouviu o companheiro de Assis do PT, vamos agora ouvir um próximo companheiro que eu vou anunciar, mas antes quero registrar a presença, que nos alegra, e a gente fica feliz, da Alba Cristina, do Movimento de Mulheres do Ceará com Dilma, companheira. Registrar a presença também do Fabiane Cunha, ex-preso político, que está aqui também. E quero convidar o companheiro Will, da CUT, para fazer uso da palavra, propor aí 5 minutos. Ok, tranquilo. Quero dizer da nossa alegria quanto CUT, relacionada ao convite, saudar o nosso companheiro Eumano, deputado estadual, ao companheiro Ronivaldo Maia, vereador, que assina esse requerimento. Saudar também o deputado estadual sindicalista, companheiro Moisés Braz, aqui na mesa, ao companheiro Carlos Felipe, do PCdoB, deputado estadual, e aos demais, na pessoa do nosso presidente, companheiro de Assis Diniz, sindicalista, presidente do PT. E a todos os companheiros que aqui se encontram, para que nós façamos um debate muito tranquilo. Como foi hoje na sede da CUT, na parte da tarde, onde lotou o auditório, uma boa discussão, e a gente vem com muita alegria para dialogar com a companheirada, quando, no último dia 24/3, a presidenta Dilma, numa medida provisória, a 672, quando estende o salário mínimo, né, que foi histórico, negociado pelas centrais sindicais e o presidente Lula, e agora a presidenta Dilma estende esse processo de negociação até o ano de 2019. Então, isso para nós é bastante riquíssimo, esse ato que aconteceu no último dia 24/3. Dizer, companheiros e companheiras, de que o companheiro que me antecedeu, falando do papel da mídia, eu acho que foi muito importante também os movimentos sociais se colocarem finalzinho da década de 80, 89, quando a TV Rede Globo e as demais emissoras tinham muito claro um projeto que apresentou à sociedade, e quem vivenciou naquele momento sabe perfeitamente de que aquele projeto que foi apresentado e defendido pela TV Globo naquele ano, certamente foi um projeto que fez muito mal à sociedade brasileira. E ela vem novamente, mostra a cara, e nós fizemos uma bonita, deslumbrante atividade no último dia 13 de março, onde tivemos a participação e a organização dos movimentos sociais, a presença dos companheiros do MOTU, dos companheiros do Levante, dos companheiros do MST, a Central Única dos Trabalhadores, a CTB e as demais entidades, onde nós conseguimos fazer um debate muito tranquilo a nível local, fizemos uma boa caminhada e tivemos a presença de mais de 3.500 companheiros naquela atividade. É importante dizer, sem financiamento. É importante dizer de que os companheiros que vieram fazer
o debate, vieram fazer a caminhada, uma atividade bastante produtiva, que não tem sido a nossa primeira atividade, muito pelo contrário, era uma sequência, tem sido uma sequência de atividades que acontecem por esse país. É importante dizer também de que, no nosso Brasil, a Central Única dos Trabalhadores vem fazendo o seu movimento de forma muito tranquila. Uma grande assembleia, por exemplo, que aconteceu no Paraná, quando tivemos a presença de 65 mil professores, onde não passou em nenhum canal de televisão, onde o governo do PSDB, do senhor Beto Richa, daquele estado, não atendeu sequer uma reivindicação. E os professores mantiveram a greve, fortaleceram a greve, colocaram todos os professores nas ruas, professores da rede estadual, colocaram nas ruas, onde tivemos cerca de 65 mil professores naquele estado reivindicando, trazendo a sua pauta junto à sociedade. Mas, pasmem, senhores e senhoras, quando isso não foi colocado para a sociedade, através da imprensa a nível nacional. Essa é a imprensa, esse é um partido que nós lamentamos quando a esquerda do nosso país não se preparou para que nós possamos criar um canal de televisão que pudesse dialogar com a sociedade, E nós queremos dizer de que essa agenda que nós iremos construir junto às centrais sindicais, as demais centrais sindicais, junto ao movimento colocado, de que dia 7, como foi colocado pelo presidente de Assis, a questão da 4330, que pauta a questão da terceirização, nós estaremos se mobilizando a nível de Estado, e em Brasília nós teremos a presença de quase 10 mil companheiros no Congresso Nacional para dizer ao presidente Cunha que nós não queremos a aprovação desse projeto, porque é um mal que traz para a sociedade. Para concluir, o 1º de maio esse ano será um 1º de maio histórico, realizado pela CUT e pelas demais centrais sindicais. A CUT já realizou, em 2005, o 1º de maio, que tivemos a presença de 8 mil trabalhadores. Quem esteve presente na Praça do Ferreira, no coração da cidade, certamente lembra muito bem, e nós iremos fazer isso, iremos repetir esse ato, iremos dialogar com a sociedade por todo o Brasil. E nós aqui do Estado do Ceará não faremos diferente. Obrigado a todos e a todas. Um forte abraço. Muito obrigado, companheiro Will. Registrar também a presença do nosso querido professor Walter Pinheiro, ex-preso político. Eu vi esse companheiro há pouco aí. E quero passar para a fala da companheira Ana Paula Brandão, da CTB. Permita aqui ficar de pé também, aqui, presidente. Boa noite, companheiros e companheiras. Com muita alegria que nós recebemos o convite aqui do autor do requerimento, o deputado Eumano de Freitas, e lá na Câmara Municipal, juntamente com o vereador Ronivaldo Maia, que vem aí conduzindo essas lutas de tão grande importância para a vida dos trabalhadores, para a vida das pessoas como um todo. Então, companheiros, esse convite a CTB recebe com muito amor, recebe com muita dedicação, e vim para cá hoje debater um assunto que é tão bem colocado hoje em todos os locais, em todos os setores. É nas fábricas, é nas faculdades, é no trabalho, é em qualquer que seja o local. A gente tem hoje a discussão de o que é a democracia. E hoje a gente fazendo 30 anos em que a gente vive numa democracia, pós um regime militar, a gente vem para cá para dizer que essa democracia pode estar, sim, sendo ameaçada por um grupo de pessoas, um grupo da elite, a grande elite, a massa da elite, para que a gente volte aí aos tempos da ditadura militar. A gente pôde ver, no último dia 15 de março, qual foi o desespero dos adversários, da elite, que vem aqui muito insistentemente tentando derrubar a presidente Dilma e o governo, né, que é democrático, um governo que é popular. O desespero deles tão grande que colocaram faixas de retorno da ditadura militar. Então, foi o momento em que as pessoas em que ainda não tinham caído a ficha, caíram. Gente, espera aí, vamos parar um pouco, porque aí já é demais, esse é o momento que a gente tem que começar a se organizar, vamos para a rua, vamos nos juntarmos, vamos aí
tentar ver o que é que está acontecendo. Porque um adolescente, né, que segurava a faixa, ali tinha em torno de seus 18 a 19 anos, pedindo o retorno da ditadura militar. E aí eu falo isso porque já tive a experiência de passar pelos quadros da Polícia Militar e vi que lá o que predomina é realmente a tortura psicológica e a tortura até dos seus próprios pares dentro da instituição. Então, nós não podemos deixar que essa nossa ditadura seja ameaçada por esse grupo de pessoas que não sabem, não procuraram se qualificar ou estudar, ou pelo menos acompanhar a história do nosso Brasil. Então, a CTB vem aqui para fortalecer essa luta, a CTB vem aqui para dizer que está junto com a CUT, com os demais companheiros do Partido dos Trabalhadores, para dizer que é o momento da gente ir para a rua, da gente segurar as faixas, da gente pegar o sol do nosso Ceará e mostrar para a sociedade que nós não podemos deixar que a gente volte aí ao período de 64, quando a gente teve um grande golpe da ditadura militar aqui no nosso Brasil. Aproveito o momento já para convidar os companheiros e companheiras para um ato que a CTB vem organizando. O tempo é pouco, eu tenho que aproveitar bastante para convidar, viu, deputado, viu, vereador, os companheiros para participar de um ato que nós estamos promovendo junto com o Sim Saúde, que é um sindicato que faz parte da nossa central. No dia 2, agora quinta-feira santa, a partir das 9 horas, nós vamos estar fazendo a concentração na Praça da Lagoinha. Nós vamos lá queimar o Iscariotes Cunha. Nós vamos sair lá da Praça da Lagoinha em direção à Praça do Ferreira, ali pela Rua São Paulo, onde nós iremos fazer um grande ato contra esse Eduardo Cunha, esse presidente do Congresso Nacional, que vem impondo medidas, né, de puro conservadorismo ao nosso Congresso. Então, nós estamos convidando os companheiros para participar conosco. Nós achamos que esse momento é um momento que o PCdoB, que o PT, que as centrais, que os parlamentares devem estar com a gente nesse momento lá, para que a gente possa passar para essa mídia que a gente precisa dar um basta nas medidas em que o Cunha quer impor, como também o projeto, o dia 2, a partir das 9 horas. Concentração na Praça da Lagoinha e a gente vai em direção à Praça do Ferreira, para lá a gente fazer a queima do Iscariotes Cunha, né, que a gente batizou assim, para ser um grande ato, um ato de repúdio às medidas que vêm sendo impostas no Congresso Nacional. Então, gente, muito obrigada, estou muito feliz. Obrigada ao deputado que tão bem teve essa iniciativa, quanto ao vereador. Muito obrigada e boa noite. Bom, as pessoas que nos acompanham pela TV ou pelo rádio, essa é uma iniciativa pedida aqui na Assembleia por solicitação das entidades sindicais, do movimento popular, de diversas entidades, e nós tivemos apenas o prazer de poder aqui encaminhar o pedido por solicitação dessas entidades. E lembrar a pessoa que está ouvindo o rádio ou ouvindo pela TV, que amanhã, dia 1º, o Comitê pela Verdade, Memória e Justiça do Ceará vai realizar um ato a partir das 16 horas na Praça do Ferreira. Então, quem tiver a solidariedade com o Comitê pela Verdade, Memória e Justiça, é amanhã, às 16 horas, na Praça do Ferreira. E dia 7 de abril, haverá um ato, a partir das 3 da tarde, na Praça da Bandeira, em que nós vamos participar em luta pela democracia, pelos direitos, contra a corrupção, dizendo que corrupção se combate com reforma política e defendendo a Petrobras e o pré-sal para a saúde e a educação. Dessa maneira, nós queríamos agora poder ouvir o representante do Movimento Sem Terra, o companheiro Marcelo Matos. Boa noite, companheiros, companheiras. Gostaria também de ficar de pé, saudar a mesa, através do deputado Elmano de Freitas e o companheiro vereador Ronivaldo Maia, e todos os movimentos sociais presentes, centrais sindicais, mas dizer da nossa posição do Movimento Sem Terra, no que diz respeito a toda essa conjuntura que nós estamos vivenciando agora no nosso país, e dizer também da importância desse debate que está sendo realizado hoje, e nos perguntar se nós queremos voltar para o passado. Nós se lembramos que nós dizemos, nós queremos ir para o futuro, para o passado nós não queremos voltar, mas esse futuro que nos espera é um futuro de muitas incertezas,
mas um futuro que nós temos que prepará-lo agora, mas com muita luta, com muita mobilização de rua. A fala do movimento nessa noite é de dizer que nós precisamos agora, a esquerda do nosso país, especial aqui do nosso Ceará, dizer para toda a sociedade que nos vê agora pela TV Assembleia, pela Rádio Assembleia, FM Assembleia, de que quem sempre combateu a corrupção nesse país foi a esquerda. Quem sempre defendeu a bandeira da ética nesse país foi a esquerda. Quem sempre lutou contra a ditadura foi a esquerda. Então, nós não vamos admitir que meia dúzia de corruptos, que meia dúzia da elite brasileira venha agora, financiado pelos Estados Unidos, e aqui nós afirmamos e temos a certeza de que tudo o que está acontecendo na América Latina é financiado pelos Estados Unidos por interesse econômico nas riquezas naturais dos nossos países. E no Brasil, o nosso pré-sal, o nosso petróleo. Quero me congratular com as falas dos demais companheiros dos outros movimentos, mas dizer que a Via Campesina, a nível nacional, e aqui no Ceará, nós temos feito um esforço para juntar todas as organizações no sentido de defender a democracia, mas não só de defender, aprofundar esse processo democrático através de uma reforma política que mude o sistema de financiamento de campanhas para que os empresários não possam estar dizendo que pautas têm que ser votadas no Congresso, mas a sociedade brasileira e o povo brasileiro apontar o dedo e dizer para os congressistas quais são as pautas necessárias que têm que ser votadas de imediato no Congresso brasileiro. Um Congresso que, diga-se de passagem, dos últimos 50 anos, o mais conservador, o mais retrógrado, quando nós vemos deputados que estão lá para defender os interesses das empreiteiras, dos ruralistas do agronegócio, que assassinam os indígenas, que matam negro nesse país, que matam homossexuais, que matam a juventude na periferia do nosso país. Por isso, deputado Elmano, essa iniciativa é importante, e os movimentos sociais, os negros, a periferia do nosso país, os movimentos indígenas, os movimentos atingidos por barragem, os movimentos urbanos, todos os movimentos sociais precisam nesse momento, e os partidos políticos de esquerda precisam se juntar para defender aquilo que nós sempre pregamos e aquilo que nós sempre defendemos e buscamos defender nesse país, que é a democracia. Mas não só defender a democracia que está aí, mas buscar aprofundar as reformas estruturantes para que o nosso país possa ter uma verdadeira mudança. Entre elas a reforma agrária, a reforma urbana, a reforma política, a reforma tributária, que venha mais tributo mais para os ricos que têm grandes fortunas, que não pagam imposto nesse país. Então nós queremos aqui defender a bandeira da reforma agrária, mas não só da reforma agrária, mas a bandeira da reforma política como um todo, que junta todas essas reformas de base que foi defendida e que a ditadura veio e que nós não conseguimos implementar essas reformas necessárias para mudar a estrutura do nosso país. Dizer, companheiros e companheiras, que o momento é de luta. O presente é de luta e o futuro nos pertence. Não vamos ficar em casa, vamos mobilizar todos os movimentos sociais, vamos botar a cara na rua, todos os sindicatos, todas as centrais, todos os movimentos, vamos vermelhar, vamos levar a bandeira de todas as organizações, porque nós juntos, nós somos milhões. Não é meia dúzia de veículos de comunicação que vão fazer com que nós mudemos a forma de como o Brasil está. E aí aqui eu quero aproveitar e dizer que nós não vamos admitir um retorno à ditadura. A presidenta Dilma foi torturada. Vários aqui foram torturados pela ditadura. E nós não queremos voltar atrás. Nós não queremos voltar atrás. E nós não vamos permitir. Boa noite a todos e todas que nos ouvem nesse momento. E convocar a sociedade brasileira para a luta em defesa dos direitos da classe trabalhadora. Quem sempre defendeu os direitos da classe trabalhadora foi a classe trabalhadora. Portanto, essa direita golpista não tem moral para vir aqui falar de ética, não tem moral para falar de reforma política, não tem moral para falar de mudanças estruturais no nosso país, nem de moral para falar contra a corrupção. Quem tem moral para falar são os movimentos organizados e a esquerda, que sempre lutou para combater a corrupção no nosso país. Muito obrigado e boa noite a todos e todas. Obrigado, companheiro Marcelo. Nós queremos aqui também, antes de convidar o próximo inscrito, registrar
a presença do Sindicato dos Garçons de Fortaleza, está ali o companheiro Ademir, do Cigaban. Obrigado pela presença. O companheiro Davi Barros, coordenador de políticas públicas de juventude do Governo do Estado. Companheiro Davi, grande Davi. Queria lembrar também, aqui para fazer o registro, de que 7 de abril, caravana de trabalhadores organizada pela CUT, né, na luta contra o projeto 4330, né, que precariza, ali é mais do que isso, né? Na verdade, a gente está combatendo já há muito essas questões relacionadas à terceirização e esse projeto vem no sentido de institucionalizar o que precariza e vai muito prejudicar a classe trabalhadora. Quero convidar o companheiro, a companheira Isabelle Azevedo, da Marcha Mundial de Mulheres. Vou ficar em pé também para ver melhor o plenário aqui. Primeiro, eu queria fazer uma saudação em nome do vereador Ronivaldo, do companheiro Elmano, aqui pela iniciativa da sessão solene. Saudar as companheiras aqui na figura da companheira Silene, né, grande companheira dos movimentos populares. Saudar a Cineide, desculpa. Saudar as mulheres aqui que estão nos conselhos populares, nos sindicatos, nos partidos, e que, na maioria das vezes, são tão invisibilizadas nessa luta política, né, nessa construção da democracia. E aí a gente vê também um reflexo um pouco disso, dessa mesa que não é tão paritária, nem um pouco, né? E aí, falar também um pouco, dizer que a gente, a gente fez um planejamento da Marcha Mundial das Mulheres e a gente convidou várias organizações feministas para fazer um debate de conjuntura. E aí um ponto que a gente tinha muita unidade é que vai ser um tempo muito difícil para nós mulheres, né? Porque, primeiro, a gente tem um Congresso aí mais conservador, desde a ditadura militar. A gente tem essas forças neoliberais e conservadoras que flertam com o golpe, e é nítido isso. E aí vão ser tempos assim, muito difíceis para nós mulheres, inclusive porque grande parte dos projetos que estão para ser votados são contra a nossa autonomia dos nossos corpos, da nossa vida, dos nossos territórios, né? E aí dizer também que nós, mulheres, a gente está nessa luta também pela democracia, mas nós queremos mais democracia. A gente quer avançar também, estar mais nos sindicatos, nos partidos, nos movimentos, porque, para a gente, é fundamental não só avançar na democracia, mas colocar a pauta de gênero também nesses espaços. É fundamental que nós, mulheres, estejamos representadas para levar a nossa luta também para esses espaços, né? A gente avançou muito na democracia, mas ainda precisa avançar muito nessa pauta. Só agora, por exemplo, que as mulheres vão ter a oportunidade de estar na mesa diretora, né? Garantido estar na mesa diretora de uma casa legislativa que é o Congresso Nacional. Então, assim, a gente vê que esse reflexo ainda é muito da nossa luta, a gente precisa avançar muito nessas questões. E não adianta só a gente estar na luta da democracia, de a gente também colocar em pauta a nossa pauta feminista, né? Porque não adianta ter só mulheres, mas não ter a garantia de que essa pauta ela também vai estar em discussão. E aí, falar também que a nossa luta pela reforma política é também por avançar mais mulheres nos espaços de poder, para que a gente possa ter uma reforma política. Nós, da Marcha, defendemos a lista fechada, mas com paridade de gênero e alternância de gênero, que é fundamental, porque, para não repetir o que aconteceu em outros modelos, onde a gente, essa paridade ela era meio que falha, mas a gente, lista fechada com paridade de gênero. E, para que as mulheres elas tenham mais participação na política, é fundamental também que se garanta o financiamento público das campanhas, porque a gente vê que cada vez mais as campanhas estão mais caras, são campanhas em que as mulheres elas não se permitem mais serem candidatas, porque não têm realmente dinheiro para disputar aí com os grandes empresariado, com o grande capital. E aí fazer uma saudação a todas as mulheres aqui presentes e convocar também para essas mulheres, para a gente estar na luta, colocar nossas bandeiras aí nessas grandes atividades dos movimentos que vão ter aqui ao longo do abril. Obrigada. Muito obrigado, Isabelle. Nós vamos agora ouvir o nosso companheiro representante do Movimento dos Ativistas por Barragem,
Companheiro Jackson. Boa noite a todos, boa noite à mesa, na presença aí do deputado Almano e do vereador Ronivaldo Maia, que subscreveu aqui essa audiência. Eu venho aqui representando o movimento dos atingidos por barragem, né? Eu não fui atingido por barragem aqui no Ceará, mas me compadeci do movimento ao participar de movimentos populares aqui na Grande Fortaleza. Sou estudante de Direito, fui convidado a participar do Coletivo de Direitos Humanos do MAB, fui conhecendo cada vez mais o movimento e hoje estou compondo a direção estadual e estou vindo aqui representar, no caso, né? Assim, fico muito feliz com esse espaço e com a oportunidade que estão dando aos movimentos sociais de falar a necessidade que a gente tem de aprofundar a democracia. Infelizmente, a gente vê que o Brasil tem um problema histórico em relação à elite que o compõe, e é um problema que vem da formação social brasileira, né? Infelizmente, nós não tivemos um grande processo revolucionário que conseguiu minimamente desenvolver um Estado democrático, né, que construísse um projeto nacional. Nós tivemos tentativas disso, né? Uma das tentativas foi em 64, com o Jango, quando ele dá as propostas das reformas de base no dia 13 de março, e logo depois vem o golpe militar e aborta, né, o que era importantíssimo, que eram reformas mínimas que qualquer país de primeiro mundo capitalista tradicional fez. O Brasil não fez porque, dentro da geopolítica internacional, ele está localizado em outra posição. A gente está numa posição de subserviência internacional. Infelizmente, nós vivemos dependente da conjuntura externa e vivemos amando do que os países imperialistas, como os Estados Unidos, dizem como a gente tem que agir, tanto politicamente quanto economicamente. O governo do PT, em 2002, quebra um pouco essa dinâmica, né? Começa a repensar um projeto de nação. Infelizmente, com toda a debilidade que tem, por conta do Pacto Federativo, que permite um presidencialismo de coalizão. A gente tem uma dificuldade gigantesca. Construir um país para os trabalhadores dentro de uma dinâmica de Estado que foi construída para a elite, né? As instituições brasileiras foram construídas pela elite e para a elite. E os reflexos disso é o que a gente está vendo hoje. A gente sabe que a necessidade de mobilização popular é enorme, mas, infelizmente, uma grande mobilização ela não vai avançar se a gente não tiver uma carta que garanta minimamente os direitos conquistados nesse processo de mobilização. E é por isso que a gente briga pela reforma política. Porque é o que, né? Por isso que a gente briga pela mobilização. A gente quer fazer mobilizações para que esse processo possa vir a culminar no desenvolvimento de uma nova Constituição que faça uma reforma política de verdade, uma reforma tributária de verdade, que possa garantir a reforma agrária, que possa garantir direitos básicos que foram garantidos na modernidade nos países de primeiro mundo, mas que, infelizmente, eles jogaram, né, todas as contradições nos países de economia periférica, como o Brasil. O movimento dos atingidos por barragem, a nossa pauta central é a questão energética no Brasil. A gente faz essa discussão em âmbito nacional e internacional. Passamos o mês de março agora fazendo ocupação na SDA, e que na data histórica do 14 de março, que é a data internacional da luta dos atingidos por barragem,
E, infelizmente, o que a gente percebe, né? Nós conseguimos algumas conquistas pontuais, algumas conquistas econômicas, mas a gente não avança numa política que garanta direitos realmente. A gente vê que para isso, é necessário fazer uma reestruturação do Estado brasileiro. É necessário reconstruir a Constituição. E a gente sabe que esse Congresso que está aí, ele não vai fazer isso. Só quem pode fazer isso hoje é o povo organizado, indo para a rua e consciente dos seus direitos. A gente sabe que isso aí é algo muito difícil. Alguns diriam até utópico, né? Mas, como diria Fernando Birri, que foi parafraseado depois por Eduardo Galeano, e muita gente pensa que esse poema é dele, né? Para que serve a utopia? Né? A utopia é como um horizonte. Ela está a 2 passos, eu caminho 2 passos, a utopia caminha 2 passos. Quer dizer, eu nunca vou chegar à utopia. Para que serve a utopia? Serve para nos fazer caminhar. É nesse sentido. É isso. Muito obrigado, companheiro Jacques. Convidar a companheira Cineide Almeida, essa valorosa militante, companheira do Motu, histórica, aí, para fazer sua fala. Então, companheirada, é histórica entre a história da idade, né? Mas como as mulheres estão bem resolvidas no século XXI, isso não tem problema. Companheirada, é com muita alegria que nós estamos aqui, estivemos à tarde na CUT, parabenizar os 2 companheiros e os demais deputados aqui, e toda a companheirada, né, representando aqui os movimentos sindical, popular e os diversos movimentos. Dizer que também falar um pouco das nossas vitórias, né, dos nossos momentos importantes nesse mais de 50 anos de ditadura militar. E aí eu queria trazer, além da luta pela redemocratização, que poucos aqui, né, alguns não participaram, mas tomaram conhecimento, falar do plebiscito contra a ALCA, que foi um avanço no Brasil, um grande avanço. Então, nós tivemos momentos de grandes avanços, e falar do nosso último plebiscito. Acho que a gente não pode esquecer que nós fizemos, né, agora, ano passado, ano atrasado, né, Gelino? Ano passado, parece tão longe, são 10 dias que abalaram, né, as coisas muito rápido. Nós fizemos um plebiscito com quase 8 milhões de pessoas participando, sem mídia, um boicote total da mídia e sem estrutura articulada, né, seja no governo, seja com qualquer outro tipo de estrutura que a gente possa ter tido. E nós estamos numa situação hoje que é um boicote da mídia, como sempre foi, isso não é novidade para nós, mas com um aspecto diferente. Hoje a mídia pauta, né, traz a pauta da Constituinte, a pauta da corrupção e pauta as massas. Então, eu até pensei na CUT, seria cínico se não fosse trágico, né? Seria cômico se não fosse trágico. Essa mídia burguesa que nunca foi capaz de acenar para o povo brasileiro, mesmo na época da ditadura, nenhuma forma, né, que permitisse o povo avançar na democracia. E nós estamos, nesse momento, no Brasil, com uma responsabilidade muito grande, que não afeta só o Brasil, mas a América Latina. Está em jogo os países da América Latina, os países que avançaram, fizeram suas constituintes, que melhoraram a condição de vida do povo. É isso que a ditadura quer destruir. E mais do que isso, a ditadura quer provar, né, nesse século XXI, que a esquerda é incapaz, que os movimentos populares são incapazes de organizar o povo, tanto de administrar o poder, como organizar o povo e avançar nas conquistas. Então, nesse momento, cabe a nós essa tarefa, a mais esse enfrentamento. A luta pela reforma política é uma luta que realmente nos unifica o nosso campo, é uma luta que pauta as grandes necessidades do povo. E aí, um parêntese sobre as subrepresentações. Para nós, feministas que estamos nessa luta, nós não estamos só brigando para ter mais mulher no Congresso e no Senado. Nós estamos brigando para que se crie condições objetivas para que as mulheres tenham o direito de fazer política, principalmente as mulheres trabalhadoras, que são ainda são mulheres ainda mais atingidas pela vida doméstica. São essas mulheres que são impedidas
de fazer política e lutar pelo mundo melhor. Nós queremos tirar essas mulheres da vida doméstica, nós queremos enfrentar também o patriarcado, porque lutar por uma constituinte é lutar por novos valores, é construir um mundo melhor para homens e mulheres, para a juventude, para que a juventude não continue essa juventude massacrada pela mídia, colocando sua vida em função do consumo. Companheirada, defender a Petrobras, como já disse os companheiros aqui, para nós é questão fundamental. Foi o que mais nós percebemos como presente para o futuro para melhorar a condição de vida do povo brasileiro. E é isso, fundamentalmente isso que está em jogo hoje no Brasil, é exatamente impedir com que se possa melhorar a condição da educação, da saúde e que a gente possa trazer dignidade. Porque é com dignidade que os homens, as mulheres e os jovens têm mais condição de lutar e avançar no socialismo, porque essa é a nossa grande luta. E nós não vamos parar, não tem a mídia burguesa, não tem essa burguesia cretina que impeça esse povo, essas organizações, de parar de lutar. Porque nós temos coragem e esperança para mudar o mundo e esse país. E é por isso que nós vamos estar de novo nas ruas dia 7. Dia 7, com mais ou menos gente. Mas nós vamos estar com gente que não teve catraca liberada, como teve no metrô de São Paulo, que não tem a Globo chamando o povo em tempo real para ir para a praça. É uma gente que sabe por que está na praça, que está com suas bandeiras e que sabe que só tem a única forma de melhorar esse país. É com luta, e é enfrentando a burguesia, e é enfrentando a mídia. Por isso também nós estamos lutando pela democratização da mídia. Grande abraço, nos encontraremos na luta e com esses parlamentares e outros para a gente fazer um grande embate nesse país. Muito bem, obrigado, companheira Cineide. Vou sugerir, inclusive, usar esse outro microfone. Anunciar a fala do companheiro Lucas, do Levante. Não, pode usar esse pro. Boa noite a todos e todas, companheiros e companheiras, lutadores e lutadoras do povo. De antemão, eu não vou saudar primeiramente a mesa, né, que subscreveu a sessão solene, né, essa audiência pública. Eu queria, de antemão, saudar aos lutadores e lutadoras do povo que combateram a ditadura militar, que alguns estão aqui presentes e alguns, inclusive, foram combatidos até a morte. Queria saudar Helenira Rezende, quero saudar Helenira Rezende, quero saudar Bergson Cujão, quero saudar Frei Tito de Alencar, cearense, quero saudar o companheiro Carlos Marighella, quero saudar o companheiro Mário Alves. E nisso, iniciando minha fala, companheiros e companheiras, é sempre e é essencial lembrarmos a memória da luta do povo brasileiro. É importante sabermos que a luta não começou hoje. A luta do povo brasileiro começou quando os portugueses vieram aqui e combateram os indígenas. Por isso, companheiros e companheiras, é importante sempre lembrarmos um pouco da nossa história, da luta, da memória do povo brasileiro e do combate que já travaram durante vários momentos da história do povo brasileiro. Companheiros e companheiras, eu acho que, falando sobre ditadura militar, é importante destacarmos dois pontos. O primeiro ponto é sobre o sistema político brasileiro atual. Esse sistema político brasileiro atual é a herança da ditadura militar. A Constituição de 1988 foi aprovada com senadores e deputados que foram oriundos da ditadura militar. Eu faço o seguinte questionamento para o conjunto da plenária e conjunto da mesa. Será que esses deputados e senadores que apoiaram a ditadura militar estavam interessados no interesse do povo brasileiro? Justamente por isso que a Constituição de 1988 trouxe e traz, na verdade, esse atraso na participação popular do povo brasileiro. Poucas oportunidades o povo brasileiro teve condições de participar diretamente, decidindo alguma questão importante no Brasil, para além das eleições que acontecem 2 em 2 anos, que são de suma importância, inclusive, para elegermos parlamentares combatentes e de esquerda. Companheiros e companheiras, por isso,
quando colocamos a bandeira da reforma política, do sistema político, de alterar as regras do jogo do sistema político, colocamos a bandeira da Constituinte para, inclusive, alterar todo o sistema político brasileiro. Porque é surreal participarmos somente 2 em 2 anos. Devemos participar cada vez mais. Os plebiscitos e referendos que acontecem na Venezuela podem acontecer aqui no Brasil, se nos organizarmos, se nos mobilizarmos em torno da bandeira política do plebiscito da Constituinte. Sabemos que temos outras iniciativas que são tão importantes. A bandeira do Devolve o Gilmar, referente à ação que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal, em relação à questão do financiamento empresarial de campanha, é tão importante quanto a do plebiscito constituinte, da mesma forma que a questão da coalizão democrática. Por isso, é necessário unirmos forças dos combatentes, dos lutadores e das lutadoras do povo. Essa iniciativa que aconteceu no dia 13 de março, iniciou um marco no ano de 2015 na luta de classes no Brasil, onde colocou a classe trabalhadora organizada, exigindo uma série de questões que a presidenta Dilma deve escutar. Para além da reforma política, mas a questão da Petrobras, a defesa dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, a questão da juventude, que hoje, inclusive, essa herança que temos também, para além do sistema político, mas a herança da instituição da Polícia Militar, é oriunda do sistema político que veio da ditadura militar. Muitos jovens hoje são assassinados, negros, na periferia, por conta da Polícia Militar, que é uma herança direta da ditadura militar. Para além de exigirmos contra o genocídio do povo negro, mas devemos identificar bem o nosso alvo, que é a Polícia Militar, a instituição Polícia Militar. Por isso, a questão da Constituinte, como foi colocado anteriormente, companheiros e companheiras, é um entrave que vamos ter que enfrentar para, inclusive, alterar algumas instituições no sistema político brasileiro. Para finalizar, companheirada, reitero o dia 7 de abril, às 15 horas, na Praça do Bandeira, que todos os lutadores e lutadoras de Fortaleza, da região metropolitana, participem dessa importante luta, porque sabemos que não vai encerrar somente no dia 7 ou no dia 12, que a direita conservadora, que exala ódio, está convocando, mas vai ser um ano de 2015 e um ano de 2016, com várias lutas, vários atos, que a esquerda vai propor uma alteração de sistemas, do sistema político brasileiro e dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Passar a palavra agora para a companheira Carmen Silva, da FETANSE. Boa noite a todos e a todas. Primeiro, quem fica por último, né, já está prejudicado, porque o tempo, e nós estamos já bem adiantado. Mas saudar a todos e todas aqui da mesa, os parlamentares,